Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Seara de Jesus, nosso curso preparatório básico 1. Seria muito bom se pudéssemos estar juntos presencialmente. Isso, infelizmente, ainda não é possível, mas com certeza estamos todos juntos em pensamento. Então, antes de dar início à aula, eu gostaria de serenar um minuto, agradecer a Deus e ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade de aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então, continuando o nosso roteiro aí de estudos, seguindo o nosso livro, hoje é a 9ª aula, dividida em 2 partes. A primeira parte fala sobre a caridade segundo Paulo. Então, Paulo, até conhecido como São Paulo, lá na Igreja Católica. E a segunda parte, a gente vai falar sobre a parábola do bom samaritano. Então, vamos lá. Essa passagem, a caridade segundo Paulo, é uma passagem bíblica, bem famosa, virou até música. Acredito que a maioria de vocês já tenha visto. E vamos falar um pouco sobre ela hoje. Então, para começar, eu vou ler com vocês, né? Uma passagem muito bonita, muito rica de sabedoria. Então, acredito que vale a pena nós lermos, tá? Então, a caridade segundo Paulo. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé até o ponto de transportar montanhas e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disso me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é ambiciosa, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca, jamais há de acabar. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, essas 3 virtudes. Porém, a maior delas é a caridade. Então, está lá em Paulo, primeira carta aos Coríntios. Nós já conseguimos aqui perceber a importância da caridade nas nossas vidas, né? E aí, continuando, mas então, quem foi Paulo de Tarso, né? Quem foi essa personagem? Aqui eu não vou detalhar muito, tá? Mas para quem tiver curiosidade, tem o livro Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel. Esse livro conta bastante sobre a história de Paulo, né? Conta toda a vida de Paulo, conta a vida de Estevão também, que foi um importante personagem aí na história do cristianismo, e conta também sobre os passos dos apóstolos do Cristo logo após o seu desencarne. Então, é um livro bastante rico em história, alguns detalhes históricos bastante interessantes, vale a pena aí para quem gosta de ler, tá? Então, Paulo, ele é nascido com o nome de Saulo na cidade de Tarso, e ele é um doutor da lei. Então, ele trabalha, ele fica nos templos religiosos juntos com os fariseus, a religião da época, bastante rígido na questão da religião, em relação às leis de Moisés, ao judaísmo daquela época, tá? E aí, como ele segue bastante aí os fariseus e tenta defender a religião do ponto de vista que, num primeiro momento, ele entende que é o mais correto,
ele acaba se tornando um perseguidor dos cristãos, tá? E aí ele persegue Estevão, persegue os cristãos. Ele é responsável pela morte de Estevão, então. Estevão é considerado o primeiro mártir do cristianismo. Essa informação a gente consegue em Atos dos Apóstolos, na própria Bíblia tem essa informação, tá? E aí ele persegue os cristãos e em determinado momento ele vai até uma cidade chamada Damasco, né, ainda nessa perseguição, mas entre Jerusalém e Damasco, no deserto, ele em determinado momento é ofuscado por uma luz muito forte. Essa luz nada mais, nada menos é do que Jesus, que vem ali naquele momento e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo fica cego por alguns dias até que ele é curado. E aí, nesse momento, começa a transformação interior de Saulo. Mais para frente na história, explica como de Saulo ele se torna Paulo, ele acaba mudando aí o nome, mas ele tem uma transformação interior muito grande. E aí, de perseguidor, ele passa a divulgador dessa nova doutrina, da Boa Nova, tá? Ele é principalmente conhecido como apóstolo dos gentios. Então, no primeiro momento, os apóstolos, eles pregam para os judeus. Os judeus já eram monoteístas, acreditavam no Deus único, tinham aquela ideia de que viria o Messias. Então, o trabalho começa muito pelos judeus, mas Paulo acaba levando as notícias de Jesus para outros povos também, que no caso são chamados de gentios. E Paulo trabalhava de uma seguinte forma: ele ia viajando, então, longas distâncias, né? Não existia a facilidade que existe hoje em se viajar, então ele passava anos viajando, ao longo da vida fez 4 viagens, e durante essas viagens ele ia a diversos povoados, diversas cidades, onde ele fundava as igrejas. E aí não são igrejas como nós conhecemos hoje, mas pequenos templos, pequenas comunidades nas próprias casas daquelas pessoas que o acolhiam. E aí ele ficava um tempo, desenvolvia aquela igreja, e aí ele precisava prosseguir viagem, ia para outros locais, mas aquelas igrejas, aquelas comunidades, elas ficavam, elas se desenvolviam. Mas muitas vezes elas tinham a necessidade de uma orientação de Paulo. E aí, devido às distâncias, aos tempos, Paulo não conseguia estar presente em todos esses locais. E uma das formas que ele encontrou de orientar essas igrejas, mesmo quando ele não estivesse presente, era através das cartas. Então, a passagem que a gente está estudando está na carta de Paulo aos Coríntios, ao povo de Corinto. Tá? No caso aí, para esse povo, ele escreveu 2 cartas, e aí a passagem está na primeira carta. Tá? Continuando então, mas o que seria caridade? Então, definição básica do dicionário: amor a Deus e ao próximo, é uma virtude, disposição para ajudar o próximo, tendência natural para auxiliar alguém que está numa situação desfavorável, benevolência, piedade. Então, caridade, nós já sabemos que é o ato de doar algo para alguém, é o ato de ajudar, e nós sabemos que a caridade ela é extremamente importante. A gente provavelmente já ouviu falar que precisamos ser caridosos para ter uma vida melhor, para ter uma vida de abundância.
para ter a consciência tranquila. E aí, entendendo um pouco mais sobre caridade. E aí, nos deparamos com essa primeira questão aqui. Caridade material e caridade moral. Então, será que fazer caridade é sempre da mesma forma? Será que a forma como eu pratico caridade é a forma com que um amigo meu pratica caridade? E aí, no Evangelho, Kardec já nos auxilia trazendo uma diferença entre caridade material e caridade moral. Caridade material, então, como o próprio nome já diz, é a doação de bens materiais. Então, doação de dinheiro, doação de uma roupa, doação de um alimento, uma ajuda financeira de forma geral. E a caridade moral, nós vamos ver aí ao longo da aula, essa caridade, ela é mais importante do que a caridade material. A caridade material, ela é extremamente importante, nós estamos, inclusive, passando uma crise nunca antes vista, e nós sabemos que muitas pessoas perderam renda, muitas pessoas não estão conseguindo trabalhar, fora todas aquelas desigualdades sociais que já existiam antes, que nós temos conhecimento. Então, a caridade material, ela é extremamente importante. Toda vez que a gente consegue doar um pouco dos nossos bens para auxiliar alguém, é muito útil, é muito importante. Porém, mais do que isso, é a caridade moral. Então, é aquela caridade em que eu vou ter paciência com o meu próximo, em que eu vou doar o meu tempo para o meu próximo, em que eu vou tentar auxiliá-lo, não simplesmente fazendo uma doação, que para algumas pessoas pode ser até muito fácil, pode ter bastante supérfluo, mas sim uma caridade em tentar entender o meu irmão. Tá? Então, existe uma diferença. E esses dois tipos de caridade, elas têm que ser complementares aí na nossa vida. Continuando. A caridade material é suficiente? Então, como eu já comentei aí com vocês, e Paulo fala isso muito claro na carta. E se eu distribuir todos os meus bens em sustento dos pobres, ou entregar o meu corpo para ser queimado, mas não tiver caridade, nada disso me aproveita. E aí o espírito de Caibar Schutel vem nos ensinando também que a caridade pressupõe necessariamente convívio. Então, não é só destinar verbas às obras filantrópicas, mas sim participar da vida em família, dos problemas dos semelhantes e das dificuldades dos necessitados, abrindo o coração para o mundo. Então, não basta eu doar tudo que eu tenho, né? Vamos supor que eu resolva doar tudo que eu tenho, porque eu acredito que isso é o mais correto, é o mais certo. Mas se eu não tiver a verdadeira intenção de auxiliar alguém, isso não basta, né? Então, não basta simplesmente fazer uma doação material todo mês, na esperança de que eu vá ter a minha consciência tranquila, porque não é bem por aí. E aqui Caibar Schutel dá o exemplo, inclusive, da família. Então, a nossa família é o primeiro meio que nós temos de evoluir. É o meio onde normalmente vão ter pessoas que pensam diferente da gente e são pessoas que nós temos que conviver todos os dias das nossas vidas. Então, é nesse meio que a gente começa a praticar aquela verdadeira caridade, de prestar atenção nas necessidades daquelas pessoas. Às vezes as pessoas não veem e não colocam em palavras aquilo que elas estão precisando, e nós temos que ter o cuidado, o carinho de prestar atenção e tentar ajudar.
e tentar ter paciência e ensinar, enfim, ajudar aí das mais diversas formas, tá? Mas, assim, o que fica bem claro é que não basta sair dando coisas para os outros. Nós precisamos, muitas vezes, primeiro entender aquilo que o outro precisa, antes de doar qualquer coisa. E nós falamos um pouco sobre essa visão da caridade que Paulo nos explica, mas aí lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, tem essa pergunta bastante útil para nós, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Então, o que será que Jesus disse a respeito da caridade? E aí tem uma resposta, a princípio simples, mas com 3 palavras que eu gostaria que vocês guardassem e tentassem lembrar aí nas suas vidas, tá? Então, a resposta que Jesus dá sobre a caridade é assim: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, são 3 palavras-chave aí. E agora, ao longo dos próximos slides, eu vou tentar explicar um pouquinho sobre essas 3 palavras. Já estamos vendo aí que não são palavras tão fáceis de serem colocadas em prática, né? Por exemplo, perdão, mas se a gente pelo menos tentar entender o significado e algumas atitudes práticas de cada uma dessas palavras, nós vamos mudando o nosso dia a dia até que um dia estaremos bem melhores do que hoje, tá? Então, benevolência. O espírito Joana de Ângeles define a benevolência como um sentimento profundo, de profundo amor pelo seu próximo e de compreensão pelos seus atos. Como assim? Então, alguns exemplos de compreender os atos do próximo. Então, agir de boa vontade para com quem quer que seja. Então, aqui já falando que não devemos fazer distinção de ninguém, né? Devemos ser bons com todos. A benevolência está em nossos gestos de gentileza e de preocupação com as outras pessoas. Ser dócil nas palavras, procurando deixar o outro à vontade. É pensar no próximo e não apenas em nós mesmos, nos nossos problemas e prioridades. Doar o nosso tempo para ouvir alguém, prestar um favor, um auxílio mínimo que seja. E por último, no mundo onde ainda tantos carecem do necessário para a sobrevivência material, a assistência social aos carentes fácil, urgente e indispensável. Então, como nós já comentamos, a assistência social, ela é muito importante, ela vai ser necessária ainda por muito tempo. Nós sabemos que temos um mundo onde a desigualdade social é muito forte ainda, mas ser benevolente está muito mais nos pequenos atos do dia a dia. Então, ter doçura nas nossas palavras, fazer algum favor, ouvir o próximo. Às vezes, a pessoa só precisa falar, só precisa ser ouvida. Não precisa de grandes obras para nós estarmos sendo benevolentes, né? Demonstrando também que a caridade ela pode ser praticada por qualquer pessoa, independente de raça, independente de posição social, independente de idade. Qualquer um é capaz de doar um pouco do seu tempo para fazer algo pelo próximo, tá? Segundo ponto, indulgência. E aí eu coloquei essa imagem no canto de uma pessoa prestes a atirar uma pedra.
E aqui eu pergunto, quem não se lembra daquela passagem que Jesus fala, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra? Justamente porque a indulgência está muito relacionada à nossa percepção dos defeitos dos outros. Como assim? Indulgência seria a capacidade de aceitar e tolerar as atitudes alheias, julgando com bem menos severidade seus erros e equívocos. Então, nós já conseguimos perceber que praticar a indulgência é bastante difícil. E por quê? Porque se trata da caridade mais difícil de ser praticada, a caridade moral. Porque não sabemos lidar com as imperfeições alheias e compreendê-las. O indulgente não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles. Então, sabemos que ninguém é perfeito, inclusive nós não somos perfeitos, e ainda temos a tendência de olhar os defeitos dos outros e reparar nesses defeitos muito mais do que deveríamos. Porque alguns defeitos a gente percebe, e até é interessante nós percebermos para saber o que não fazer, mas o problema é que muitas vezes a gente fica julgando a pessoa, ou pior, a gente fica falando sobre esses defeitos. E aquele que é indulgente, além de tentar evitar ali falar, né, do defeito do outro, ele presta bastante atenção se aquele defeito não está nele, tá? Então, fica aqui uma reflexão aí para todos nós. Estamos sabendo julgar os nossos próprios defeitos? Quando a gente se olha no espelho, então, será que nós vemos como realmente somos? E aí, não só os nossos defeitos, mas as nossas qualidades também. Mas será que nós vemos esses defeitos de uma forma construtiva, pensando o que nós podemos fazer para melhorar? Ou será que a gente só se vê no espelho como uma beleza imensa, como pessoas já perfeitas, e esquecemos de olhar um pouco para dentro de nós? E aí, numa outra carta de Paulo, dessa vez carta aos Romanos, Paulo fala que a sua garganta é um sepulcro aberto. É uma frase um pouco forte, sepulcro lembra um pouco morte, mas ele vem nos alertar sobre o nosso dever em relação à nossa fala, o nosso cuidado em relação à nossa fala. Principalmente porque aquela pessoa que ela não é indulgente, muitas vezes ela é maledicente, tá? Então, eu só estou fazendo um comentário, eu só estou fazendo uma fofoquinha. Temos que ter muito cuidado com esses comentários maldosos sobre a vida alheia, tá? E aí, no livro Fonte Viva, Emmanuel fala um pouco sobre a maledicência, e aí ele comenta, né, que aqueles que praticam esse hábito de falar mal comentam as úlceras, então comentam as doenças ao invés de curá-las. Exalam ruínas e tóxicos da morte. Enxergam defeitos e pontos frágeis. Queixam-se de tudo e de todos. Criam quadros deprimentes, alimentando a suspeita. Espalham o desânimo e a desconfiança. Então, comentando, né? A maledicência, imagina assim, vamos pegar como exemplo o que nós estamos vivendo agora. Então, nós estamos aí numa pandemia, quando procuramos notícias, as notícias normalmente são muito ruins, não são notícias agradáveis, as pessoas tendem a ficar chateadas, desanimadas,
Então, nós temos o dever de tentar melhorar este clima, tá? E aí, quando nós falamos mal de uma situação, mal de alguém, a gente potencializa isso. A gente cria esses ambientes ruins, essas energias ruins, tanto para nós como para o nosso próximo. E quando ele fala sobre espalhar desânimo ou alimentar suspeita, imagine que você faça uma fofoca de uma pessoa para uma outra pessoa e você cria um conflito entre essas pessoas. Então, você cria uma situação de desconfiança, você alimenta raiva, tudo isso é bastante negativo. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande em relação às informações que nós vamos passar para frente, né? Então, tentar passar apenas informações que sejam verdadeiras, informações que sejam úteis, informações que não vão machucar outras pessoas. E bastante interessante também, se a gente quiser ajudar o nosso irmão, dar um toque, falar, olha, você fez algo que não foi muito legal, eu acho que você poderia mudar. A gente pode sim dar esses conselhos, essas ajudas, mas desde que a gente faça de forma reservada, para que a gente também não deixe a pessoa constrangida, tá? Então, vamos tomar cuidado aí com a maledicência. E a última palavra, porém não menos importante, o perdão. Perdoai para que Deus vos perdoe. Então, tem essa passagem aqui em Mateus também bastante conhecida. Se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, o número aqui é para mostrar que nós não devemos contar com quantas vezes vamos perdoar alguém. Nós temos que perdoar infinitas vezes, tá? Perdão nem sempre é tão fácil, nem sempre é tão simples. Por isso, é um ponto muito importante na caridade com o nosso próximo. Quando nós conseguimos perdoar, nós conseguimos nos livrar de mágoas interiores, conseguimos auxiliar o irmão. Lembrando que perdoar não é simplesmente fingir que algo não aconteceu e pensar assim, não quero, eu perdoei, mas não quero mais saber de fulano, não quero mais ouvir falar de cicrano. Na verdade, o perdão verdadeiro é quando nós conseguimos lembrar, sim, do que aconteceu, mas lembrar sem mágoa, lembrar sem rancor, e também estar disponível quando aquela pessoa precisar de algo. Se eventualmente ela precisar de algo e nós pudermos ser úteis, temos sim que estar disponíveis, tá? Esse é o verdadeiro perdão. Então, o perdão é um ato de amor, se não por alguém, por si mesmo. Quando você cultiva rancor, você se torna quem lhe machucou. Então, muitas vezes nós achamos que o próximo está sofrendo, mas na verdade nós ficamos com todo esse rancor interno que acaba fazendo mal mais para nós do que para o outro. Tá? Então, é importante também trabalharmos o perdão. E assim, Paulo de Tarso, então, finaliza. A caridade nunca, jamais há de acabar. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas 3 virtudes, porém, a maior delas é a caridade. Aqui já falando quão importante é a caridade. É aquela frase, fora da caridade não há salvação. Então, só seremos espíritos mais evoluídos,
melhores, homens de bem, quando colocarmos a verdadeira caridade no nosso dia a dia. Paulo menciona virtudes extremamente importantes, como a fé e a esperança, porém ele coloca a caridade acima dessas virtudes, tá? E agora, já entrando na segunda parte da nossa aula, vamos falar sobre a parábola do bom samaritano. Então, essa parábola foi contada por Jesus. Alguém chega para ele e pergunta como que ele poderia ganhar a vida eterna. E aí Jesus fala, amando o seu próximo. E aí a pessoa pergunta novamente, mas quem é o próximo? Então Jesus conta a parábola. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes, que após havê-lo despojado e espancado, foram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia por esse caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente um levita, atravessando esse lugar, viu e prosseguiu. Certo samaritano em viagem, porém, chegou junto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho. Depois, colocou-o em seu próprio animal, conduziu-o à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo, cuida dele, e o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei. E aí Jesus pergunta, qual dos 3, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E aí responde, aquele que usou de misericórdia para com ele, ou seja, o samaritano, né? E aí, analisando um pouco essa parábola, Jesus sempre contava histórias do cotidiano das pessoas, tentando facilitar ali o seu entendimento. E aí, apesar de parecer uma história simples, ela é toda rica em cada detalhe. Então, cada detalhe da história traz algum ensinamento. Então, primeiro, Jerusalém. O viajante ele ia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é a cidade ali da religião judaica, simboliza uma cidade santa, tá? Como nós já sabemos. E Jericó era uma outra cidade, no caso, uma cidade conhecida pela sua movimentação comercial, uma cidade com bastante riqueza, bastante beleza, então até um pouco conhecida não como uma cidade santa, como era Jerusalém, mas ao contrário, como uma cidade onde poderia ter algum tipo de perdição, tá? E aí, o primeiro ponto aqui, Jesus comenta que o viajante ele desce de Jerusalém para Jericó. E além do fato de Jerusalém estar num ponto mais alto, em altitude, descer também poderia ser entendido como uma linguagem figurada, quando nós diminuímos a nossa vibração, diminuímos a nossa moral, e aí podemos ser atacados por situações não muito interessantes, não muito legais na nossa vida, tá? Aí apenas uma simbologia adicional. E aí, muito interessante, temos 3 personagens na parábola, o sacerdote e o levita, ambos passaram longe, não tentaram ajudar ali o viajante que tinha sido assaltado. O interessante é que tanto o sacerdote como o levita estão relacionados à religião, são religiosos, levita ali da tribo de Levi, e demonstra que, apesar da religião, eles não foram caridosos com o próximo. Samaritano era o protestante da época. Então,
era aquele que tinha rompido com o judaísmo da época. Eles até aceitavam Moisés, mas tinham outro templo, seguiam outras diretrizes, então eles eram mal vistos, né, naquela época ali pelos judeus, tá? Mas quem realmente para auxiliar é o samaritano, mostrando aqui que nem sempre a religião vai determinar a bondade de uma pessoa. O que realmente determina a moral de uma pessoa são as suas atitudes, os seus exemplos, independente da crença que ela siga ou não. E muito interessante também é que o samaritano, ele não simplesmente ajuda, ele poderia pegar a pessoa, deixar na hospedaria e ir embora, ou poderia deixar algum dinheiro com a pessoa e ir embora, mas Jesus detalha que o samaritano leva no seu próprio animal até a hospedaria, ele limpa suas feridas, ele cuida, ele deixa algum dinheiro ali caso fosse necessário mais alguma ajuda ali para aquela pessoa. E aí nós temos essa passagem aqui do Espírito X que explica um pouco, né? A caridade, antes de tudo, pede compreensão. Não basta entregar os haveres ao primeiro mendigo que surja à nossa porta. É preciso entender-lhe a necessidade e ampará-lo com amor. A caridade é muito maior que a esmola. Então, o que já comentamos antes, não basta dar uma esmola. Precisamos, muitas vezes, ouvir primeiro a necessidade daquele irmão. Então, às vezes nós temos vontade de, vou dar um exemplo, tá? Vou doar uma cesta básica para alguém. E aí, quando você para conversar com a pessoa, você percebe que nem sempre ela necessita daquela cesta básica. Às vezes ela necessita mais de um leite, porque ela tem crianças em casa, ou às vezes ela consegue a ajuda de alimentos de outra forma, mas ela não tem uma roupa para o inverno. Então, não basta dar esmola, precisamos tentar entender as necessidades aí de cada um. Tá? E aí, continuando, e tem esse livro bem bacana também, de Caibar Schutel, chama Parábolas e Ensinos de Jesus. Então, como eu comentei, Jesus conta várias histórias com fundamento moral. E aí, nesse livro, ele tenta ir explicando os detalhes aí das parábolas de Jesus. E no caso da parábola do bom samaritano, ele comenta que viajante ferido seria a humanidade saqueada de seus bens espirituais e de sua liberdade pelos poderosos do mundo. Sacerdote levita, religiões que, em vez de tratarem dos interesses da coletividade, tratam dos interesses dogmáticos. Samaritano seria Jesus Cristo, azeite o símbolo da fé, vinho o suco da vida, os 2 denários a caridade e a sabedoria, e o mais que o enfermeiro gastar, abnegação, paciência e dedicação. O hospedeiro, os que receberam os seus ensinos. Então, para finalizar a aula, um resumo. A caridade é a única condição de salvação. A caridade contém todas as outras virtudes: humildade, mansidão, benevolência, justiça. A caridade é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Hoje temos a oportunidade de encontrar Jesus na estrada de Damasco, então acredito que todos já temos a crença em Jesus, mas todos os dias temos a oportunidade de trabalhar ainda mais pela sua obra, pelo seu evangelho. Temos também a oportunidade de sermos um bom samaritano, então aquele que cuida do próximo, mas cuida em detalhe do próximo.
Lembrete, o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são um só, que é o homem de bem. Bom, pessoal, era isso. Se ficou alguma dúvida, vocês podem enviar para o e-mail searadejesusensino@gmail.com. Nós estaremos respondendo para vocês. Fiquem à vontade para perguntar o que quiserem aí da aula. A bibliografia foi o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e esse livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Todos têm em PDF na internet. Aqui no site Kardecpedia tem toda a obra de Kardec de forma gratuita, inclusive a Revista Espírita. Para quem gostar também, tem o aplicativo para o celular, tá? Então, gostaria de agradecer aí a participação, presença de todos e até a próxima aula, pessoal. Fiquem todos com Deus.